Senhor Deus, mais uma vez nos chegamos até a Ti para dar sequência aos livros do Apocalipse. Hoje vamos falar do terceiro capítulo, onde fala das últimas 3 cartas às 3 igrejas restantes lá da Ásia. Nos dá, Senhor, sabedoria para falar da Tua palavra. Não queremos acrescentar nada de nós mesmos, mas nos dá sabedoria para falar deste assunto tão importante que é a Tua palavra. Aplica nas nossas vidas todas as revelações da verdade. No nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar louvando o Teu nome com um louvor, que foi uma experiência vivida, mas nos dá toda a unção necessária para fazer isto. Uma certa vez eu voava, que um grupo da igreja me atacava, me atingir de toda maneira tentava, em direção do céu eu subia, e eles olhavam, e em minha alegria era quando perto de Deus eu chegava. Muitos tumultos eu via nas cidades por onde eu passava. Eles corriam por terra, eu subia, voava, e dardos inflamados em mim atirava. Eu estava muito alto, não me acertava. Uma joia eu levava, era uma carta aberta que eu carregava, e esta carta ao meu Deus eu entregava. Ele me disse que a tua paz em mim bastava para seguir em paz e prosseguir no caminho que eu andava. Muitos tumultos eu via nas cidades por onde eu passava. Eles corriam por terra, eu simplesmente voava, e dado sobre mim eles atiravam, e eu estava muito alto, não me acertava. Bendito seja o nome do Senhor. Agora vamos dar seguimento às cartas de Apocalipse, o livro de Apocalipse, e hoje vamos meditar no terceiro livro do Apocalipse, e hoje vamos fazer um pouco diferente, vamos lendo versículo por versículo e buscando entendimento sobre o que tem
relatado e o entendimento que temos alcançado. Então, o capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 1, nós vamos saber um pouquinho da igreja de Sardo. O que quer dizer a palavra Sardo? É aquela cidade que fica ali numa parte da Ásia, e a língua, e aquela cidade, ela falava em uma língua românica, que foi algo que nós conseguimos descobrir pelas histórias, pelo o conhecimento de muitos estudiosos deste assunto. E vamos então deparar com o primeiro versículo, que diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve isto, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. O que simboliza isto? Qual o ensinamento que traz para nossas vidas sobre este primeiro versículo, que nos chama a atenção? Porque nós estamos sendo participantes da igreja com a intenção de alcançar vida eterna. Então vamos entender ao decorrer desta carta o que está fazendo esta igreja estar nesta condição de mortos. Então, o segundo versículo, ele nos traz a seguinte recomendação: ser vigilante, e confirma aos restantes que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então, quando o próprio Senhor Jesus, ele relata isto sobre esta quinta carta, a quinta igreja da Ásia, ele começa fazendo uma recomendação. Então está faltando o quê? Vigilância para aquela igreja. Então não está observando o que está cercando aquele grupo, principalmente nas doutrinas, no que vem sendo ensinado. E nós sabemos que profeticamente este foi um período difícil, onde a igreja se mistura com idolatria, que ali, quando o Império Romano estava impondo situações para que eles parassem de ser perseguidos, mas o Senhor nos traz uma palavra primordial, tanto para aquele tempo como para o tempo de hoje, que é a vigilância. É um benefício que nós temos para ir em busca da nossa santificação. E quando nós não estamos vigiando, nós corremos risco muito grande de desviar do caminho da verdade. Confirma o restante que está para morrer. É aqueles que estão vivendo em um certo tipo de ensino que não vai conduzir para a vida eterna. Principalmente isso quando está sendo aquele grupo de ovelhas sendo conduzida por um pastor cego, que não está enxergando à frente dos teus olhos a verdade para estar instruindo este povo. Então, o restante que estava para morrer, porque ainda estava conseguindo caminhar sem enxergar o verdadeiro caminho. Não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então, é algo que pode ser corrigido. Portanto, o Senhor ainda
fala, olha, ainda há tempo para se consertar e voltar. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido. Então é exatamente isso, os ensinamentos que não estão enquadrados naquilo que Deus tem recomendado para a vida da igreja. Então, ouvido e guarda-o. E arrepende-te. Então o Senhor está avisando e deixando e dando tempo para que este povo se arrependa dos maus caminhos que tem andado e que tem aprendido, achado muitas das vezes que é algo maravilhoso, mas não é. Portanto, neste versículo 3, ele dá esta recomendação: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Porque, como tem muitos aí falando que o arrebatamento vai ser tal dia, vai ser tal hora. E o próprio Jesus, ele falou assim, olha, quando os apóstolos perguntaram a ele, ele disse claramente, olha, eu como homem igual a vocês, eu não sei, só o Pai. Mas eu vou deixar os sinais para vocês, que haverá guerras, rumores de guerra, muitas enfermidades, pai contra filho, filho contra pai. Ele deu todas estas dicas para que o povo vigiasse. E ali estava faltando exatamente a vigilância. E não sabes a que hora sobre ti virei. Então, ninguém, porque se soubesse, o camarada ia ser, ia fazer todo tipo de bagunça. E quando ele fala, não, agora é época de me consertar, porque Jesus vai voltar para buscar a igreja, eu não quero ficar de fora. Então ele tem que vigiar todo o tempo, mesmo por isso que não é bom que saiba a hora, o momento que Cristo vem buscar a igreja, para que o homem consiga seguir uma caminhada de santidade, uma caminhada de vigilância, exatamente o que estava faltando nesta igreja de Sardo, era a vigilância. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não se contaminaram. Seus vestidos e comigo andarão de branco. O branco nós sabemos que fala exatamente da santidade. É um símbolo de santificação para as nossas vidas. Porquanto são dignos disso. Mesmo estando no meio de pessoas recebendo ali ensinamentos errôneos, mas ele está ali enquadrado naquilo que é a verdade de Deus, a palavra genuína, e não desvia o seu foco, que é para a eternidade. E o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Então, é uma maneira que nós temos é o compromisso com a salvação, o compromisso com a palavra de Deus. Então, nosso nome não vai ser riscado do livro da vida de maneira nenhuma, porque o Senhor está zelando por isso e nós também temos que zelar pela nossa salvação. E isso também tem muito a ver ali com aquelas 5 virgens prudentes de 25 de Mateus, que quando aquelas que não vigiavam, estavam vivendo a seu bel prazer, e no momento que estava aproximando o arrebatamento, é aquele tipo de pessoas, irmão, eu estou vivendo uma dificuldade muito grande, ora por mim. Mas por que ela mesma não ora?
E aquelas virgens prudentes falaram assim, olha, eu não posso te dar do meu azeite, porque por certo vai faltar para mim. E vai faltar para mim e vai faltar para você. Então vai, busca, compra no lugar que vende. E nós sabemos que para comprar deste azeite não precisamos gastar dinheiro. Vamos ali expor o nosso tempo para estar buscando, comprando sem dinheiro, conforme o próprio profeta Isaías falou. Compra leite e vinho sem dinheiro. Então nós não sabemos que a salvação ela é gratuita para todos os que buscam. E o que vencer será vestido de vestidos brancos, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Então, tem testemunhas perante isso. E o versículo 6, ele traz aquela recomendação que foi dada a todas as igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, esta recomendação é dada a todas as igrejas, porque o Espírito, ele é o mesmo, que está nos ajudando a nos enquadrar no projeto de Deus. Aí vem a sexta igreja, que é a Filadélfia. O que significa Filadélfia? Uma cidade que fica na parte da Pensilvânia. E tem também alguma coisa de bom nesta igreja que diz assim, e o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isto, diz o que é santo. Então, o próprio Senhor se identificando ali, que foi ele que ditou para todas as igrejas, inclusive para Filadélfia, e o que é verdadeiro. Então, o Senhor jamais ele vai aceitar mentira, ele não é mentiroso, ele não fala mentira e ama todos aqueles que vivem na verdade. Ele é a própria verdade. Isso diz o que é santo e o que é verdadeiro. O que tem a chave de Davi e que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Então, o que quer dizer isso? Ele tem a chave de Davi, como o homem que ele é, um descendente de Davi. Ele tem direito ao reino, ao trono que era para o rei Davi. Ele é herdeiro desse trono e vai governar com a igreja, já escolheu a igreja que vai governar com ele, principalmente no milênio, e depois continua este reinado eternamente. Então, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Então, esta porta é ele mesmo, ninguém vai tirar ele de ser cabeça da igreja, ele é esta porta aberta, tendo pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É aquilo que nós sempre falamos, esta pouca força, vamos comparar ela com aquela fé que é dom de Deus. Nós sempre perguntamos por que a medida da fé que é dom de Deus tem a medida de uma das sementes menores das hortaliças, que é do tamanho de um grão de mostarda. Eu sempre falo porque quando nós alcançamos esta fé, nós ficamos totalmente na dependência de Deus. E ele aqui neste versículo, ele confirma isto, que a nossa ideia não está errada.
Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, e guardaste a minha palavra. Então nós, mesmo com pouco entendimento, nós nos asseguramos na palavra da verdade. E não negaste o meu nome. Então ele é o nome que está sobre todos os nomes. Não é uma placa de denominação nenhuma que nós estamos apoiados. Nós estamos apoiados no nome que é sobre todos os nomes. Versículo 9. Eis que eu farei aos que da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Então, ninguém vai nos tirar este amor que ele dispensou para nossas vidas, nos trazendo esta salvação gratuitamente, como nós vimos anteriormente aqui, que é para ir comprar vinho e leite sem dinheiro. Nós não precisamos ficar preocupado com tantos dogmas que o homem inventam para poder explorar a igreja, mas temos que estar baseado nesta sementinha bem pequena que é a fé. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Então, isto aqui fala exatamente do que está por vir, profeticamente fala do que está por vir, que é exatamente o reino da besta que estão aí fazendo toda a programação para se declarar contra a igreja verdadeira. E muitos falando aí que a igreja não vai entrar na grande tribulação, que não vai passar, que vai ser arrebatada agora na quarta trombeta. Nós estamos vendo que a quarta trombeta está tocando, mas o principal, o homem não está fazendo o que é ali, o que Jesus mandou no capítulo 24, 14 de Mateus, que é pregar este evangelho do reino. Então, para que ele volte, este evangelho precisa ser pregado para salvação e para perdição, porque o homem tem que estar consciente que só Jesus pode salvar. Então, é necessário que conheça que no dia do julgamento, Senhor, eu não sabia. Não sabe sim, porque nós estamos aqui a toda oportunidade que surge, avisando que esse tempo está encerrando, porque toda a programação para a igreja ser arrebatada já está quase pronta. Eu acredito que seja só este evangelho a ser pregado a todo mundo, a todo ser vivente. E o versículo 2, quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca será do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, é a nova Jerusalém que desce do céu. E o meu Deus também o meu novo nome. Então nós vamos conhecer Jerusalém que desce do céu, e o meu Deus e também o meu novo nome.
ele já nos falou atrás um pouco aqui, e nós vamos ter um novo nome escrito numa pedra branca que só nós e o Senhor vai saber deste nome. E aí vem o mesmo conselho que já deu às outras 5 igrejas atrás, que nós já passamos por ela, e que diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ele está dando um conselho para cada um. Esta igreja tem uma condição melhor de salvação, porque mesmo sendo fraca, mas guarda a palavra. E os outros não têm guardado, têm deixado escapar esta tão grande salvação. E vamos agora para a última carta, que é a igreja de Laodiceia, que com frequência nós temos falado sobre esta igreja, porque é o retrato da igreja de hoje que estamos vivenciando, e é algo para ser com muito cuidado, para não perder esse direito do nosso livro, no nosso nome no livro da vida, e de entrar pela cidade, pelas portas, como já tem nas outras. E isto é algo que nós que temos que estar vigiando, não deixar este azeite, que é o símbolo da unção com o Espírito Santo, escapar das nossas vidas. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o Amém. Então, é a última igreja relacionada no Apocalipse. E apesar do significado do nome de Laodiceia, significa justiça, justa, mas não está vivendo de acordo com o significado do seu nome. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá fora frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então é uma postura da igreja, principalmente a igreja de hoje, que está se identificando muito com o que está relacionado nesta 7ª igreja. O que vem a ser esta postura de água morna? É aquele que está em cima do muro. Se tendeu para o lado político, ele está abraçando. Se o lado político está dando alguma vantagem, ele está abraçando. E se deu para negar, ele também está negando. Aquela postura de Pedro naquele último momento ali, quando Jesus estava sendo julgado. Aí chega ali algumas pessoas por 3 vezes numa única noite, que ele era um daqueles que andava com Jesus, e ele nega. Então vem a ser esta pessoa que simboliza esta água fria. Aí vem o 16 dizendo assim: porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então ele não aceita. O nosso próprio organismo, se nós começarmos a beber água morna, nós vamos vomitar. Aí o 17, como diz, rico sou, aí mostra o lado orgulhoso da igreja de Laodiceia, achando que não tinha, mas ela estava vendo só a riqueza material e algo que não vai servir para o reino dos céus. E estou enriquecido. Quer dizer, aquele tem já acumulado uma boa conta bancária, uma moradia num dos lugares mais caros da terra e outras coisas, e estão achando que isto é o suficiente, e de nada tenho falta. Aí o próprio Senhor, neste restante deste versículo, tenta abrir os olhos deste povo que está vivendo desta maneira, diz assim: e não sabes que és um desgraçado,
Que é vencer desgraçado? Aquele que perdeu o favor imerecido. Ele não está tomando posse da graça que Jesus veio trazer. Miserável é aquele que está só se prendendo nas coisas perecíveis e vive e é um pobre, miserável e pobre. Então, pobre por quê? Porque a riqueza que precisava buscar, que é o tesouro guardado nos céus, ele não está buscando e não está levando o povo a buscar se enriquecer desta maneira das riquezas espirituais. Cego. Os olhos espirituais dele estão totalmente fechados. É aquelas escamas que antes estavam nos olhos de Paulo. E hoje tem muitos aí vivendo com essas escamas que não... E Nu fala exatamente da falta daquele vestido branco que está lá na outra igreja que nós acabamos de ler agora. Então ele está com falta de vestes espirituais, de vestes de santidade, que é aquele vestido branco. E aconselho-te que de mim compre ouros provados no fogo. Fala do poder de Deus, o verdadeiro ouro que enriquece as nossas vidas espirituais, que é o ouro é símbolo de poder, e este ouro provado no fogo aqui fala exatamente do poder que nós precisamos para resistir tudo que vem para tentar nos derrubar nesses últimos momentos. Para que te enriqueças, e vista de branco, aí confirmando que ele estava nu porque está faltando este vestido branco. Para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Então ele passa a dar bom testemunho do que precisa viver, que é até como pregar o evangelho fora de tempo, é sem abrir as nossas bocas com um testemunho da verdade de Cristo vivenciando em nossas vidas. E que se unjas os teus olhos com colírio, ele passa a abrir os olhos espirituais, ter discernimento daquilo que é da parte de Deus, daquilo que é da parte da carne e aquilo que é da parte do adversário. Ele precisa ter esta visão espiritual. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso. Então, Deus ainda está dando uma oportunidade, e esta é a última oportunidade para a salvação, e pede para se arrepender, e arrependa-te. Eis que estou à porta, quer dizer, a porta aqui fala exatamente que está próximo à volta de Jesus. E bato, é o último momento de salvação que está tendo para o homem. E bato, se alguém ouvir a minha voz, quer dizer, o ouvido estiver limpo espiritualmente, e ouvir a voz do Espírito falando ao coração do homem, e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Você fala da comunhão que nós precisamos ter com o próprio Salvador das nossas vidas. E ao que vencer, lhe concederei que se assenta comigo no meu trono. Quer dizer, ainda tem lugar para o reinado junto de Jesus. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, da mesma forma, ele se fez homem e teve o grande privilégio de vencer a morte, vencer o pecado, está sentado no trono do Pai. Nós também podemos alcançar esta grande dádiva. E aí vem o versículo 22, que é o conselho que deixou para todas as igrejas. O que vencer, então ele vai conceder. Então ele fala exatamente disto,
que é quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, tudo isto que nós acabamos de falar, vamos procurar de uma maneira sincera aplicar nas nossas vidas. Te louvamos, Senhor, ao encerrarmos mais esta conversa sobre este terceiro capítulo do Apocalipse, e pedimos, Senhor, que possa estar levando, fazendo com que aqueles que verdadeiramente necessitam de um esclarecimento possa ter um encontro com este ensino deste terceiro livro. No nome de Jesus. Amém.